Senadores estão mobilizados para impedir que o governo sancione a lei que pretende dar às empresas de telefonia bilhões de reais de patrimônio do país, além do perdão de dívidas. Bom, esse projeto de lei teve o apoio do Ministério das Comunicações, que é comandado por Gilberto Kassab, e vai causar um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais, que, claro, vai para a conta de todos os brasileiros. É o escândalo das teles. 3 senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares. A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram os seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical. O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e a aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Que irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos, que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade dos serviços prestados. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi, até pouco tempo atrás, diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação em plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão. Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga um rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos.
O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV, o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos? Se nem as multas eles pagam?